Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Mattioli e essa é a parte 2 da nossa série de vídeos onde nós estamos criando uma web API com o MongoDB, teste de integração, teste de unidade, GitHub Actions e também a disponibilização disso tudo lá no Render para ficar online e ficar acessível de qualquer lugar do mundo, beleza? Se você não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar o link aqui. É bem interessante que vocês vejam a parte 1, porque foi lá na parte 1 que nós iniciamos o projeto, criamos a solution. Eu também dei uma repassada geral sobre tudo que vai ser feito nessa série de vídeos. Então é muito importante que você veja a parte 1 desse vídeo, para depois vir para a parte 2. O link está aqui, então dá uma olhada aí antes de começar. Beleza? Dado esse recado, vamos aqui para a parte 2 do vídeo. Aqui na parte 2 dessa série de vídeos, nós vamos fazer a construção do nosso domínio. Então nós vamos criar ali algumas entidades lá no nosso domínio e também algumas interfaces. Interfaces essas que depois vão ser implementadas lá na nossa camada de data. Então, rapidamente mostrando para vocês aqui. Aqui nós vamos começar pelo nosso domínio, ou seja, vamos fazer aqui a criação de entidades e interfaces. Depois nós vamos lá para a nossa camada de data, onde nós vamos fazer a implementação dessas interfaces. Aqui vai ter toda a lógica de acesso a dados da nossa aplicação, acesso e escrita de dados. Depois nós vamos utilizar o conceito do Solid chamado Dependency Inversion, que aqui na nossa camada de crosscut nós vamos fazer toda a configuração para possibilitar a injeção de dependência nas nossas camadas, principalmente na camada de application, que vai ter aqui a nossa regra de negócio. E depois nós vamos fazer ali a construção dos nossos endpoints aqui na nossa camada de API. E, enfim, esses endpoints ali vai ser a nossa comunicação com o nosso front-end, com o nosso cliente, que vai receber requests e devolver responses. Por fim, nós vamos também fazer a configuração dos nossos testes de integração e de unidade, que eu não criei aqui ainda, só criei a pasta, mas ainda não comecei a fazer a escrita e a criação do projeto de testes. Mas nós vamos fazer isso também. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a web. Eu fiz aqui uma... Como eu estava dizendo, eu fiz aqui uma representação visual das nossas entidades. Então, basicamente, nós vamos ter ali dois endpoints, um relacionado à empresa e um relacionado à função. Então, nós vamos ter ali a criação, deleção e atualização de empresa. Vamos ter ali também a mesma lógica para a função. E vamos ter aqui o nosso agregado funcionário, que vai ser um conjunto de um objeto, que vai possuir ali, na verdade, de um documento, que vai ter ali informações de funcionário, vai ter ali também uma associação à empresa que ele trabalha e também a função. Então, basicamente, essa vai ser aqui as nossas entidades e o nosso agregado funcionário. Eu vou lá para o Visual Studio começar a construir essas entidades. E já estou aqui no Visual Studio e nós vamos começar aqui pela camada de domínio. Então, nessa camada aqui, ó, domínio, nós vamos criar duas pastas aqui. A primeira pasta, ela vai se chamar Entities. Ou, na verdade, entidades, né? Estamos colocando tudo no português aqui, então vamos manter o português. Entidades. A nossa segunda pasta vai ter o nome de interfaces. Então eu vou vir aqui, Add, New Folder, Interfaces, ou Interface. Beleza? A nossa primeira entidade vai ser a entidade empresa. Então eu vou colocar aqui o nome da classe empresa. Empresa, dá um zoom aqui para facilitar. Empresa. E, ok, vou fazer o Add. E tranquilo. Aqui já temos a nossa classe ou entidade empresa. Eu vou fazer um Ctrl R aqui para limpar aqui o conteúdo, vou aumentar o zoom. E aqui eu vou colar as propriedades da nossa empresa. Então ela vai ter ali um ID, que isso aqui na verdade vai ser um guide, e aqui vai ter a anotação do Bison ID, o atributo, Bison ID, beleza. Vai ter aqui o nome, eu vou aqui adicionar a interrogação aqui. Na verdade eu não preciso disso porque eu vou ter um construtor. Essa classe aqui, endereço, eu ainda vou criar ela. Eu vou só fazer o seguinte aqui, eu vou vir aqui e clicar aqui no Generate Constructor, ok? Vou selecionar as classes que eu preciso aqui, ok. Tá feito aqui. Já criei aqui o construtor e beleza. Eu vou criar aqui, na verdade, deixa eu fazer aqui o uso de um recurso novo do C Sharp, que é o Primary Constructor. Então, dando Ctrl ponto aqui, já aparece a opção, Use Primary Constructor. Vou apertar Enter e olha que interessante. Já fica tudo aqui na... Basicamente, ele coloca um construtor aqui no nome da classe. Isso aqui é bem interessante. Então, aqui, assim ficou a nossa classe empresa. Tranquilo até aqui. Vou arrumar esse campo CNPJ aqui, que ficou bem bagunçado. Vou escrever aqui CNPJ. Ok. E agora eu vou criar aqui esse objeto de valor endereço. Então, eu vou vir aqui primeiramente e aqui na minha entidade, eu vou... Na verdade, eu vou aqui fora, eu vou criar uma pasta chamada Value... Objeto de valor. Objetos de valor. Na verdade, é muito feio. Objeto de valor, eu vou deixar no inglês mesmo. Value Objects. Ok. Assim que ficou, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Assim ficou aqui até agora a nossa implementação. Vou dar aqui um Ctrl menos para voltar o zoom para o normal. E vou criar aqui um objeto de valor empresa. Empresa não. Endereço. Aqui está. Beleza? Agora eu vou criar eu vou criar aqui as propriedades relacionadas ao endereço. Dei aqui um Ctrl RG para limpar
as namespaces que eu não estava utilizando aqui. Isso aqui é um atalho bem interessante para limpar. Então, Ctrl RG. Beleza. Vamos lá, então, começar a construir aqui as propriedades do nosso objeto de valor e endereço. Pessoal, quando nós trabalhamos com objetos de valor, é bem interessante nós utilizarmos o tipo de dado record, que é um tipo de dado introduzido nas versões mais recentes do C Sharp. Então, eu vou colar aqui. Basicamente, não muda muita coisa. Nós temos aqui a estrutura simples de uma classe, só que é uma record. E basicamente, eu só vou mudar de lugar aqui esse construtor, porque eu gosto do construtor aqui logo no início da classe. Então, beleza. Nesse caso, logo no início da record. E tá feito. Só uma correçãozinha simples aqui. Eu tratei aqui a empresa como tendo somente um endereço. Só que, na verdade, primeiramente eu preciso fazer o using aqui. Ok. Fiz o using. Uma empresa, ela pode ter vários endereços, né? Ela pode ter sedes, sabe? Ela não tem somente um endereço. Então, eu vou transformar aqui o endereço num array de endereços. Na verdade, vai ser uma lista. Uma lista de endereços, um enumerable. E, ok. Tá feito isso aqui. Preciso mudar isso aqui também aqui. Que aqui aqui no construtor eu estou recebendo um endereço. Eu vou passar a receber um array usando aqui um enumerable. Então, beleza. Já tenho pronto aqui a nossa entidade empresa. E agora nós podemos... Eu não vou ir direto... Deixa eu apagar esse espaço aqui entre os using. Deixa eu ver se isso aqui está certinho também. Tá? Eu não vou criar logo de cara a entidade função e nem o agregado funcionário, porque nesse momento acho que faz sentido mais a gente finalizar toda a lógica da empresa, de cadastro, de atualização, de deleção, e depois ir para os outros objetos. Na verdade, para as outras entidades. Faz mais sentido porque não mistura tudo de uma vez e fica um pouco mais claro a intenção. Então, vamos para a nossa próxima etapa aqui, que é criar as interfaces. Então, eu vou criar aqui as interfaces. Eu vou começar criando uma interface chamada iBaseRepository. Essa interface, ela tem a ideia de implementar aqui o generics. O generics no C Sharp é uma possibilidade bem interessante que nós temos de escrever classes genéricas, reaproveitar muito código da maneira que vocês vão ver aqui. Vai ficar um pouco mais claro na hora que eu implementar, beleza? Então, vamos começar aqui, implementar o nosso repositório genérico. Então, basicamente, aqui eu vou ter as ações que se repetem nas nossas entidades aqui. Por exemplo, lá na nossa entidade de empresa ou na entidade de função ou até mesmo na entidade ou agregado funcionário, nós vamos ter ali um add, nós vamos adicionar empresas, funções ou funcionários, nós vamos fazer o replace, que é no caso aqui a atualização, nós vamos fazer a atualização de empresas, função e funcionário, e a mesma coisa no delete, nós vamos fazer a deleção de empresa, enfim. Percebam que essas ações, elas se repetem, e elas são semelhantes entre as nossas entidades. Então, utilizando o conceito de generics, eu consigo reaproveitar, eu consigo ter um único método relacionado à adição, e eu consigo reaproveitar isso nas entidades. Isso evita da gente criar ali um add empresa, um add função e um add funcionário. Ou seja, ao invés de ter 3 métodos distintos que fazem uma adição, eu vou ter simplesmente um único método. Então eu preciso fazer uma única coisa aqui, que é basicamente criar aqui um tipo T, aonde where T seja uma classe. Essa implementação aqui, mais para frente, vai fazer mais sentido. Aqui eu não estou utilizando T, eu estou utilizando T entity. Então, tá feito. Aqui também preciso colocar para T entity. Então, assim que ficou o código. Eu vou colocar aqui para você ver. Assim ficou o código. E, beleza, já tenho aqui a nossa primeira interface criada aqui. Vamos criar a segunda interface, que é a empresa, que eu vou fazer uso dessa... Eu já vou começar a fazer uso desse repositório genérico lá na interface a empresa. Beleza? Vamos lá criar ele então. Antes de criar aqui a interface empresa, eu queria pedir para vocês não se apegarem aqui na assinatura desse método, porque conforme for passando os vídeos, vai ficar um pouco mais claro de entender qual que é a ideia e a intenção disso aqui, beleza? Não se preocupe com o entendimento disso agora logo de cara. Inclusive, é uma boa dica para vocês aí que está começando. Muitas coisas não queiram que as coisas façam sentido logo de cara na programação. Tem coisas ali que demoram um pouco para fazer sentido, demora um pouco de tempo. Então, vai na calma ali, escreve o código. Depois, lá no fim, quando tudo estiver pronto, as coisas vão fazer mais sentido, beleza? Não se preocupa em, logo de cara que você vê um assunto, querer entender ele de cabo a rabo, porque muitas das vezes isso aí vai prejudicar você, ao invés de ajudar. Beleza? Então, eu vou criar aqui agora a interface empresa, a empresa. Ela vai ser bem simples, a única coisa que ela vai ter aqui, ó, é o seguinte, primeiramente o Ctrl RG para limpar aqui, deixar essa interface pública. Beleza? Aqui, ó, eu vou implementar o Base Repository. Percebam que o Base Repository está pedindo um tipo para mim aqui, ó. O TEntity aqui, ele é uma classe, ele espera um tipo que seja uma classe. Então eu preciso passar uma classe para ele aqui. E qual que é a minha classe? A minha classe é o empresa.
aqui está, empresa. E está feito. Tenho aqui a minha interface criada. Aqui eu estou com um pequeno errinho. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. É menos acessível. O errinho aqui é simples. Ele está dizendo que isso aqui é menos acessível do que o Base Repository. Por quê? Eu preciso vir aqui no Base Repository e deixar ele como público. Beleza, magicamente o erro vai sumir. Automaticamente o erro sumiu. Então, beleza, já tenho aqui criado a minha interface à empresa, utilizando aqui o iBase Repository, onde eu vou utilizar todas essas ações aqui de adicionar, deletar e fazer o replace ou atualização. Então, beleza, já podemos aqui para o nosso próximo passo, que é o passo de fazer ali o acesso a dados, lá na nossa camada de data, que está aqui. Beleza? Vamos lá, então. Beleza pura? Chegamos aqui na nossa camada de data. Aqui nós vamos fazer a implementação concreta do nosso repositório. Então, eu vou começar aqui criando uma pasta chamada repositório. Ok. Vou criar aqui add new class. Vou criar uma classe concreta chamada base repositório. Feito aqui. Ok. Vou fazer aqui uma coisa que é o seguinte. Primeiro eu vou limpar ali com Ctrl RG. Limpar ali as namespaces que nós não estamos utilizando. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou implementar aqui o iBase Repository. Uma coisa que eu vou mudar aqui. Eu deixei isso aqui no... Aqui está no português e aqui está no inglês. Para manter um padrão, vamos deixar tudo no português. Então eu vou vir aqui de novo no meu domínio e vou fazer o seguinte. Vou trocar aqui a minha interface para iBase Repositorio. No meu arquivo tem duas opções. Ou você vai com o botão direito aqui e clica em Rename, ou você aperta aqui F2, logo em cima do arquivo, e você já consegue editar ele aqui. Beleza? Já editei aqui, já estou com o meu iBase Repository em português, e aqui eu preciso fazer a alteração. Trocar para iBase Repository aqui também. Uma coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Eu preciso aqui também passar um tEntity, que isso aqui é a nossa implementação genérica, e vou passar aqui, mesma coisa, aonde o tEntity seja uma classe. Ok, já tenho aqui criada, e vou fazer o seguinte, agora eu vou implementar a interface aqui, ó. E, beleza, uma coisinha que tá errada aqui é o seguinte, eu preciso passar o tEntity aqui também, senão não vai dar certo, né? Então, beleza, basicamente o que eu fiz aqui foi passar aqui o tEntity, porque a Base Repository aqui, a interface aqui, a Base Repository, ela espera um genérico, que eu estou chamando aqui de tEntity, que é um tipo genérico, e esse tipo tem que ser uma classe. Então, beleza, já passei aqui, tEntity, perfeito, e aqui também fiz a mesma lógica, onde o tEntity esteja uma classe. Depois, eu vou voltar aqui rapidamente, para vocês entenderem, vou deixar só aqui o tEntity, eu corrigi esse erro, e agora eu estava com outro erro aqui. Esse erro diz respeito às interfaces que eu estou implementando esse contrato aqui, eu estou dizendo basicamente que eu quero seguir esse contrato, só que para seguir esse contrato eu preciso implementar eles. Então o erro aqui diz respeito disso. Implemente interface. Quando eu clico aqui no implemente interface, percebam que os métodos que estavam aqui, o add, o replace e o delete async, eles vieram para cá. Agora eu preciso implementar um corpo para eles. Então eu estou basicamente seguindo uma interface aqui. E é nesse momento aqui que nós vamos configurar o nosso acesso a dados aqui no Mongo. Na verdade, configurar o nosso acesso a dados lá no Mongo, aqui nessa classe. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar aqui um Mongo Collection. Aqui eu vou receber também, via a injeção de dependência, o nome da collection. E beleza, vamos lá então. Então, vamos lá, implementar aqui o nosso acesso a dados com o MongoDB. Vou fazer o seguinte aqui, estou com uma colinha minha aqui, já colei ela aqui. E basicamente estou fazendo o seguinte, aqui eu estou utilizando a interface iMongo Collection. Estou passando aqui também um tipo genérico, bem interessante. Essa interface aqui, ela gerencia para nós a collection, ela tem alguns métodos que é possível gerenciar a collection lá no Mongo. E beleza. Aqui eu criei um construtor, certo? Esse construtor aqui, ele vai receber um iMongo Database, que é uma configuração que a gente vai fazer lá no nosso crosscut, e também vai receber o nome da coleção. E aqui, ó, eu tenho o mapeamento das classes, coisa bem simples aqui. Basicamente, eu estou fazendo um map da classe aqui, também utilizando o conceito de genérico aqui. Pode não estar ficando tão claro esse conceito de genérico, mas logo no próximo passo, quando eu implementar de fato a classe, o nosso repositório da classe empresa, vai ficar bem mais tranquilo de entender isso aqui. Então, beleza. Vou só fazer uma configuração aqui. Vou pegar esse map classes aqui. E eu gosto de separar aqui os métodos. Tudo que é público fica com público e o que é privado fica perto de privado. Como eu não tenho nenhum método privado aqui, eu vou colocar isso aqui lá pro final. Basicamente, eu só fiz uma mudança aqui. Peguei isso aqui que estava aqui e coloquei isso aqui no final. Beleza? Bom, basicamente, de momento, o que nós temos é isso. Aqui, a nossa collection está aqui com esse pequeno errinho aqui, porque nós não estamos utilizando ela ainda. Na verdade, isso aqui não é nenhum erro, isso aqui é um alerta. Mas isso aqui já vai sumir porque nós já vamos começar a utilizar a collection agora. Vamos fazer a implementação aqui do add one async, do delete async e também do replace async. Beleza?
Vou começar aqui fazendo a implementação do Edge Async. Primeiro de tudo, eu preciso transformar isso aqui no método assíncrono, com o uso do async aqui. Não vou entrar muito no mérito de explicar o que é assíncrono, porque senão o vídeo vai acabar levando muito mais tempo. Beleza, vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um await, que é o seguinte, é a nossa collection, ponto, insert one async. E inserir o que? Inserir o que assíncrono aqui? Inserir o que assíncrono? A nossa entidade. Então, vou passar o entity aqui. E beleza. Uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, bem interessante, o Ctrl+RR nos possibilita trocar, mudar o nome de alguma coisa e mudar todos os lugares que eles são utilizados. Aqui no na nossa collection, é de muito bom senso, quando nós trabalhamos com tipo privado, com tipos privados, utilizar o underline aqui no início do nome. Então, apertei Ctrl+RR aqui e adicionei o underline aqui no começo e apertei Enter. Beleza? Beleza, vamos aqui agora para o nosso delete async. É a mesma lógica aqui. Eu vou colocar aqui o async e vou aqui fazer o seguinte, eu vou colocar o await, underline, collection, ponto, delete, o one async. Nós vamos passar uma entidade e vamos deletar ela. E aqui eu preciso passar o filter expression. Depois vocês vão entender melhor o que se diz respeito a esse filter expression aqui. Mas basicamente nós vamos passar uma expressão lambda aqui, que nós vamos passar o objeto que nós queremos deletar e qual vai ser o critério de deleção, qual vai ser o filtro que nós vamos utilizar. Beleza? Tranquilo. Por último, nós vamos fazer aqui a implementação do replace async. Vamos fazer a mesma coisa aqui, colocar para assíncrono e fazer o seguinte, await, underline collection, ponto, replace, one async. Aqui eu preciso passar o meu filter definition, já até sugeriu para mim aqui, mas eu vou escrever aqui para ficar melhor, filter expression, e preciso passar também a minha entidade. Beleza? Tranquilo. Aqui, o replace one async, ele recebe a mesma coisa do delete, ele recebe a entidade que nós queremos atualizar e um critério para atualizar ela. Por exemplo, o campo tem que ser igual a tal, o id tem que ser igual a 1, por exemplo, e aqui também nós precisamos passar a nova entidade, a entidade atualizada. Não a entidade atualizada, mas a entidade que será atualizada. Passamos aqui para o replace one async. E beleza, pessoal. Aqui na nossa classe de base repository, é basicamente isso. Só vou apagar esse espaço aqui, esse também aqui, e é isso. Aqui na nossa base repository é isso. Nós temos o nosso repositório base do nosso projeto construído e configurado, tudo certinho. Agora podemos passar a utilizar esse cara aqui, lá nas nossas entidades de função, nas nossas entidades de empresa e também no nosso agregado de funcionário. Eu costumo dizer agregado porque ele é um agregado de objetos, né? O nosso também é correto chamar de entidade, mas eu costumo dizer agregado porque ele vai agregar coisas. Então ele vai ser um agregado de funcionário e o funcionário vai ter a empresa e também a função. Beleza? Então é isso. Vamos lá começar a construir aqui agora a nossa empresa repositório. E vamos implementar também a interface à empresa que criamos agora há pouco. Aqui o novo item chamado empresa repositório. Lembra que eu falei para vocês que ia ficar um pouco mais claro aquela questão do generic quando eu chegasse aqui no empresa repositório? Então, agora vai ficar um pouco mais fácil de entender. Eu vou limpar aqui as namespaces com Ctrl+RG, vou mudar isso aqui para público, e aqui nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos implementar a nossa base repositório aqui. Não implementar aqui nós estamos herdando o comportamento da base repositório. Aqui nós estamos com erro, por que desse erro? Porque para implementar a base repositório, nós precisamos passar um tipo. Esse tipo tem que ser uma classe. Então, qual vai ser a nossa classe? A nossa classe vai ser a empresa e a entidade. Que nós criamos quase agora. Na verdade, a nossa empresa aqui é a nossa entidade. Que foi criada lá na nossa camada de entidades. Domínio e entidades. Aqui, ó. Na camada de domínio. E, beleza. Depois de fazer isso, eu também preciso passar a empresa aqui, né? Que é a interface, que também está utilizando genéricos aqui. E a mesma coisa, estou passando a empresa aqui. Aqui eu estou com um pequeno errinho, porque eu preciso de um construtor, e o meu construtor precisa implementar o construtor base, da classe base repositório aqui. Eu vou dar um Ctrl V aqui, opa, copiar isso aqui e voltar. Colar ele aqui. E é isso aqui, ó. Basicamente, eu vou receber aqui por injeção de dependência o Mongo Database, que eu vou configurar assim com vocês lá na camada de cross-cutting. Vai ser a minha próxima configuração aqui. E depois eu preciso passar esse Mongo Database que eu recebo lá para Base. O que é Base aqui? Base é o construtor da classe da base Base repositório. Quando eu uso esse Base aqui, eu estou implementando o construtor da classe que eu estou herdando aqui, ó. Aqui eu passo o Mongo Database, como eu falei, e aqui eu preciso passar o nome da collection. Percebam que o meu repositório base aqui, ele precisa do nome da collection. Então, eu estou passando aqui, empresas, é o nome da nossa collection. E, beleza, tá feito aqui, só uma coisinha, vou seguir a sugestão aqui do Visual Studio, vou implementar o Primary Constructor. Olha que interessante aqui, ó, como a gente escreve menos código desse jeito.
Então ficou assim. Por aqui está feito. A nossa empresa repositório está configurada. Vou deletar aqui e beleza. Já podemos ir para o próximo passo, que é aqui na camada de cross-cutting. Nós vamos fazer aqui a configuração da nossa Dependency Inversion, que é um princípio lá do Solid. Que através desse princípio, Dependency Inversion, nós vamos poder fazer as injeções de dependências nas classes e utilizar sempre que precisar. Então, vamos lá então. Na camada de cross-cutting, vou criar algumas pastas aqui. A primeira pasta vai chamar repositórios, beleza? A segunda pasta vai se chamar Mongo, que é aqui onde eu vou criar aqui as configurações do MongoDB, beleza? Não levem no lado da engraçado da palavra Mongo aqui. Mongo é um banco de dados. Bom, depois, a princípio vai ser isso. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui e vou criar uma classe chamada repositório extensions, que é uma extensão do nosso repositório que depois eu vou utilizar lá na classe ProgramCS. Essa classe aqui, ela tem que ser pública e estática. Nós vamos fazer aqui uma configuração para poder utilizar isso aí lá como eu falei, lá na classe ProgramCS, lá da nossa API. Eu vou fazer a seguinte configuração aqui. Eu vou criar esse método estático, que ele vai me devolver um iServiceCollection. Só que primeiramente eu preciso instalar um package aqui, porque eu esqueci de instalar ele lá no primeiro vídeo. Então eu vou vir aqui no meu gerenciador de pacote e vou fazer a instalação desse package. O package é esse aqui, ó. É o microsoft.extension.hosting. Esse carinha aqui. Vou pegar aqui a primeira ocorrência e vou fazer a instalação desse pacote. Beleza? Depois disso eu vou fechar isso aqui e vou fazer o import aqui para começar a utilizar uma namespace. A namespace é o Microsoft Extension.Dependency Injection. E beleza. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Percebam que eu estou recebendo aqui. Isso aqui é um método de extensão. Beleza? Depois vocês vão conseguir ver isso aqui em uso lá na classe ProgramCS. Daqui a pouco eu chego lá. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou clicar aqui em Services e vou adicionar um tipo aqui de... basicamente um ciclo de vida para os nossos objetos aqui, né? Para as nossas injeções. Acho que eu posso falar desse jeito. Eu vou utilizar o Scoped. Existem três tipos: o Scoped, o Singleton e o Transient. Falando um pouco desse ciclo de vida, nós podemos começar pelo Singleton. O Singleton ele vai criar uma única instância do serviço e essa instância vai ser compartilhada por toda a aplicação, beleza? Já falando agora sobre o Scoped, que é esse carinha aqui, ó, o Scoped, ele tem uma característica um tanto quanto diferente do Singleton, porque o Scoped ele vai criar uma instância por solicitação HTTP. E essa instância ela é compartilhada durante toda a duração dessa solicitação. E por fim, finalizando sobre o Transient, que é esse carinha aqui, Transient. O Transient ele tem uma outra particularidade, que é o seguinte: uma nova instância é criada a cada vez que o serviço é solicitado. Beleza? No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o Scoped. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui um empresa repositório. Se eu não me engano, esse é o nome. Ou só ficou a empresa? Deixa eu ver aqui como é que tá esse carinha. A empresa. Na verdade, acabei de ver uma coisinha aqui que eu preciso alterar. Que o nome disso aqui deve ser empresa repositório. Eu já vou alterar isso aqui. Só vou colocar aqui o Scoped. Eu preciso passar a interface. E preciso passar aqui a classe. A classe é o empresa repositório. Beleza? E depois disso é só invocar aqui o construtor. E beleza. Já está sendo feito aqui correto. E é isso, pessoal. Eu preciso retornar aqui. Preciso fazer o return services. Porque eu estou adicionando novos serviços aqui. Ó. Eu recebo um service collection, onde eu faço várias coisas nele. Lá na ProgramCS aqui, rapidamente eu vou mostrar para vocês. A gente faz várias coisas em cima desse objeto. Desse service, esse cara aqui, ó. Esse cara. Então a gente adiciona isso aqui já é padrão do ASP.NET. Então ele já adiciona ali controllers. Adiciona aqui uma configuração do Swagger. E nós vamos colocar uma configuração, chamar ela aqui daqui a pouco, chamando essa pasta aqui, ó. Na verdade, chamando esse carinha aqui, ó. Esse método, o Add Repositories. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o nome desse carinha aqui de empresa para a empresa repositório, para seguir uma nomenclatura padrão aqui, beleza? Bora lá então. Vou copiar aqui o nome desse empresa, vou pesquisar aqui no Solution Explorer, vou clicar aqui no resultado e trocar para a empresa repositório. Beleza? Só para ter uma nomenclatura corretinha aqui e bem interessante, de acordo com o que a gente precisa. Bom, pessoal, agora nós vamos chamar esse método aqui, ó, lá na ProgramCS. Então nós vamos vir aqui na nossa... fechar isso aqui, vamos vir aqui na nossa ProgramCS. Essa classe aqui. E aqui na nossa ProgramCS, primeiramente eu vou remover esse comentário aqui. E vou fazer o seguinte. Aqui eu vou escrever builder.service
ponto add repositories, repositórios. Na verdade, esse nome aqui tá repositories. Vou ensinar uma coisa para vocês bem interessante aqui. Você pode renomear o método o método em si e renomear também os lugares onde eles estão sendo utilizados. Você faz isso através do Ctrl+RR. Então eu vou trocar aqui, ao invés de add repositórios, add repositórios. Eu geralmente escrevo código em inglês, então eu fico com muito termo em inglês na minha cabeça. Aí às vezes eu quero escrever em português, mas sai alguma coisa em inglês. Beleza? Peço desculpas aí. Mas, beleza, já coloquei aqui, ó, já ficou certinho. Deixa eu só ver se eu posso fazer mais uma coisinha aqui bem interessante, que é o seguinte. Eu vou reaproveitar isso aqui e vou chamar desse jeito aqui. Eu vou remover esse builder aqui e deixar assim, ó. Esse aqui também, ó. Ou seja, ao invés de ter vários builder service.dd e tal, eu vou ter somente esse aqui de cima e vou reaproveitando de acordo com o que eu preciso aqui, ó. Então, builder services.add repositórios e aqui é o que ele já fazia antigamente. Então, tranquilo. A partir do ponto que nós temos isso aqui, nós já finalizamos uma parte bem interessante aqui do nosso projeto, que é fazer a configuração ali do nosso acesso a dados, certo? E também fazer a injeção, configurar a injeção da dependência disso que a gente fez, desse repositório. Agora nós já podemos ir para um passo aqui, que é criar a nossa camada de services, application services. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso. Recapitulando, nós criamos então o domínio, que é o coração da nossa aplicação. Criamos ali entidades para o nosso domínio e também interfaces. Também criamos ali a nossa camada de data, que é a camada referente a acesso a dados, ou seja, escrita e acesso de dados, simplesmente isso. E também configuramos algumas coisas lá na nossa Program CS, que é onde nós possibilitamos ali o uso da inversão de dependência. A injeção de dependência, na verdade, com o uso de dependency inversion. Beleza? Bom, eu estou seguindo uma lógica que, primeiramente, eu vou fazer toda a lógica relacionada a uma rotina. Quando eu digo rotina, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, nós vamos fazer toda a lógica relacionada à empresa. Por exemplo, adiciona a empresa, deletar a empresa e excluir a empresa. Excluir ou editar a empresa. Quando nós terminarmos isso, nós vamos para o novo endpoint, que é o endpoint de função, ou ocupações, que vai ser, no caso, as diversas funções de ocupações que um funcionário deve ter. Pode ter, na verdade. E, por fim, vamos para a criação da rotina do funcionário, que ele vai ser o nosso agregado em si, né? Vamos ter ali a lógica enfim, de você inserir um funcionário, vincular ele a uma empresa, vincular ele a uma função, beleza? Então eu vou seguir por partes, e na continuação desse vídeo, talvez na parte 3, acredito que seja a parte 3, nós vamos começar a modelar nossa camada de application, que é uma camada muito importante, que é basicamente a camada ali que se comunica com a API, armazena as nossas regras de negócio e acessa a nossa camada de data, que é na data que está configurado o nosso acesso a dados. Beleza? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e fica de olho aí para seguir acompanhando essa série de vídeos. Beleza? Tamo junto, muito obrigado.